E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, eu vou gravar agora essa videoaula, que é mais uma apresentação dos slides que nós temos a respeito do Poder Executivo, tá? Como já foi disponibilizado um outro material sobre temas pretéritos a respeito do Poder Executivo, esse vai partir diretamente da responsabilização, tá? Responsabilização do Presidente da República. Vejam só, falar da responsabilização da presidência da República para a gente é um tema bastante interessante, mesmo porque nós já tivemos aí duas experiências, né, na nossa democracia recente a respeito de responsabilizações dos presidentes da República do Brasil, especialmente no que tange ao crime de responsabilidade, tá? Que vai ser objeto da nossa próxima aula. Porque o que nós vamos ver nessa primeira aqui é a responsabilização do presidente da República pelo cometimento de crimes comuns, tá? Então vamos lá. Falar, pessoal, a respeito desse tema da responsabilização é um tema muito legal porque, afinal de contas, a gente fica imaginando, será que o presidente tem as mesmas preocupações que uma pessoa comum em relação ao cometimento de algum crime, né? Ou será que existe alguma prerrogativa, existe algum privilégio que ele usufrui pelo simples fato de ser presidente da República, né? Então, logo de partida, a gente registra que a República ela tem como característica a possibilidade de responsabilização pessoal do governante por suas ações, tá? Mas vejam só, o presidente da República ele exerce uma função de extrema relevância, tá? E para que ele possa desempenhar o seu mistério, para que ele possa desempenhar o seu trabalho com uma mobilidade que o cargo existe, ele usufrui de determinadas prerrogativas, tá? Prerrogativas, digamos assim, especiais, porque são inerentes à função dele ser presidente da República, certo? Então, é em função dele ser presidente da República que ele vai ter justamente essas prerrogativas especiais, tá? A essas prerrogativas nós chamamos de imunidades, certo? São as imunidades do presidente da República. A gente vai conhecer conhecer não, a gente vai voltar ao tema das imunidades quando falarmos também dos parlamentares federais, dos deputados federais e dos senadores da República. Isso porque, quando a gente chegar na parte dos parlamentares federais, a gente vai ver que eles possuem uma chamada imunidade material, que é que eles não poderão ser responsabilizados civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, tá? Isso daqui, pessoal, não se aplica em relação ao presidente da República. O presidente vai possuir tão somente essa chamada imunidade formal, certo? Então, a imunidade formal o presidente da República possui, tá bom? Então, vamos adiante. Bom, e quais são as imunidades formais do presidente da República? Nós vamos ver especificamente três imunidades. A primeira delas é justamente a cláusula de responsabilidade penal relativa. Tá? O que isso significa dizer? Que ele somente pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função. Que função é essa mesmo, hein? A da presidência da República. Tá? Então, ele somente pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função, chamado em ofício, ou em razão dela, né, propter officium. Então, o que isso significa dizer? Que durante o seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Tá? Isso significa dizer que os crimes praticados antes do início do mandato são considerados atos estranhos ao exercício da função. Tá? Então, o que acontece? Essa imunidade formal, essa cláusula de responsabilidade penal relativa, vai justamente afastar a possibilidade do presidente responder por crimes que não guardem relação com o exercício da presidência da República, certo? Outra coisa,
somente se aplica às infrações de natureza penal, tá bom? Então, assim, vale dizer que pode sim haver apuração durante o mandato de responsabilidade civil, de responsabilidade administrativa, de responsabilidade fiscal ou ainda de responsabilidade tributária, tá? Bom, e aí eu faço agora uma provocação para vocês. Imagine o presidente da República se envolvendo no acidente de trânsito, tá? Então ele vai, acontece uma batida de trânsito, depois ele vai às vias de fato, ou seja, ele agride, troca socos, chutes, pontapés e acaba levando, né, aquela pessoa a óbito, tá? A pergunta é: será que ele poderá ser processado e julgado durante o mandato? Para que a gente consiga responder isso daqui com mais propriedade, basta lembrar daquele argumento. Será que esse acidente causado, né, por uma batida de trânsito, no qual houve aí, portanto, a morte de uma pessoa, guarda relação com o exercício da presidência da República? O que vocês acham? Bom, é claro, ele não será responsabilizado, tá? Mas calma lá, vamos com calma, porque veja só, obviamente isso daí não vai ficar absurdamente impune. Ele vai responder sim, mas quando que ele vai responder? Após o término do mandato, tá? Ou seja, ele não tem uma imunidade absoluta, não. Essa imunidade formal, ela vai permitir que ele responda por esse crime após o término do mandato, uma vez que o ato não tem relação com o exercício da presidência da República, tá? Não guarda relação com o exercício da presidência da República. E quanto tempo isso pode levar? E enquanto ele estará sendo, enquanto perdurar o mandato, né, vamos imaginar que ele seja reeleito, imagine que está fluindo o prazo para que o Estado faça a perseguição criminal, não é? Então, em virtude dessa imunidade formal, haverá também a suspensão do prazo prescricional, certo? Enquanto ele for presidente. Tudo bem? Facinho, né, agora? Bom, vamos agora à segunda imunidade formal, que é justamente a vedação à prisão cautelar. Olha só que bacana. O presidente da República, bacana por um lado, né? O presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória nas infrações penais comuns, tá? Por isso que eu coloquei esse bonequinho aqui, ó, a proibição da prisão dele, certo? Então, não são admitidas as prisões cautelares, ou seja, não cabe flagrante delito, não cabe prisão temporária e não cabe prisão preventiva, tá? Mas vamos imaginar que ele cometa um crime comum que tenha relação com o exercício da presidência da República, tá? E ele seja processado e julgado junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso já responde a esse questionamento aqui, né? Quem profere uma sentença penal condenatória contra o presidente da República, no caso, portanto, será o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, quando o STF ele proferir essa sentença penal condenatória e ela transitar em julgado, aí ele poderá ser preso, tá? Transitar em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de interposição de recurso que tenha o condão, que tenha possibilidade de alterar o resultado daquele julgamento, certo? Bom, e a terceira imunidade? É justamente a necessidade da Câmara dos Deputados autorizar esse prosseguimento. Tá? Então, o artigo 86 da Constituição vai justamente dizer que, para ser processado e julgado, há o prévio juízo de admissibilidade por parte da Câmara dos Deputados. Tá, e como que se dá essa autorização? Uma vez que é ofertada essa denúncia em desfavor do presidente da República, a Câmara dos Deputados ela será convocada para se manifestar
e somente através de 2/3 dos seus membros, ou seja, 2/3 dos 513 deputados federais, como nós vimos, através de uma votação aberta ou votação nominal, no qual cada um deles vai lá e diz como está votando, é que ele poderá ser liberado para ser processado por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, uma vez que acontece essa liberação por parte da Câmara dos Deputados, na qual é ofertada a denúncia, seja pelo Ministério Público ou até mesmo por um ofendido qualquer, em que há autorização da Câmara dos Deputados por 2/3, a Constituição ela vai dizer o quê? Que ele fica afastado por 180 dias, tá? 180 dias. Se durante esse período não foi esse prazo suficiente para o Supremo Tribunal Federal decidir essa questão, aí ele retorna ao exercício das suas funções, tá? Até que finalmente aconteça a decisão do Supremo e ocorra o trânsito em julgado da decisão. Mais uma vez, se a decisão for no sentido de absolver, então, obviamente, ele vai exercer as suas atividades normalmente. No entanto, se for no sentido de condenar, é necessário que essa condenação ela transite em julgado, mais uma vez, que não tenha mais possibilidade de modificar o resultado daquela decisão, e ele vai ser apenado de acordo com a punição que a legislação penal estabelece para o tipo de crime que ele cometeu. Tudo bem até aqui? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E para a gente finalizar, apenas aqui algumas curtas observações. A primeira delas, olha só, os estados, através de suas constituições estaduais, não têm competência para editar normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Assembleia Legislativa, tá? Então, diferentemente do que nós vimos em relação ao presidente da República, o presidente da República ele precisa ser liberado pela Câmara dos Deputados. No caso dos estados, as constituições estaduais não podem estabelecer essa condição. Portanto, compete ao STJ instaurar a ação penal, independentemente de qualquer autorização por parte do Poder Legislativo Estadual. Outra, o recebimento da denúncia pelo STJ não implica em afastamento automático, em afastamento compulsório do governador. Nós vimos que isso daí funciona em relação ao presidente da República. E outra, os demais investigados, sem foro por prerrogativa de função, como é o caso do presidente da República, que será processado e julgado pelo STF, essas pessoas que praticarem crimes conexos com os do presidente da República, ou seja, que guardem relação, que estão relacionados com os praticados pelo presidente da República, eles serão processados na primeira instância, tá? Ainda mesmo que a Câmara dos Deputados tenha rejeitado o juízo de admissibilidade político. Tudo bem? Bom, no próximo encontro a gente vai falar da responsabilização do presidente da República no que tange aos crimes de responsabilidade. O exemplo que nós tivemos com o ex-presidente Collor e mais recentemente com a presidenta Dilma. Valeu, turma. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com. Ok? Valeu!